Boa noite, bom dia, boa tarde. Que todos sejam bem-vindos a esta assistência espiritual, ao encontro com o Evangelho. Que cada um realmente possa receber tudo o que necessita, o que precisa nesse atendimento. Então, eu convido a todos a entrarmos em oração, a essa ligação com essa equipe amiga, para que assim nós possamos nos beneficiar dos fluidos benéficos que serão encaminhados a cada um de nós. Jesus querido, nós estamos aqui reunidos em Seu nome, Mestre, para recebermos os fluidos benéficos necessários para o nosso equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Jesus, nós sabemos que não somos ninguém sem o Senhor, sabemos que o Senhor está sempre ao nosso lado. E nos fortaleça, Mestre, para que nós estejamos também a seu lado, para que os nossos corações se abram para a fé, para a coragem, para o bom ânimo, para a alegria de viver, para a certeza de que nós somos capazes de vencer os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações, porque o Senhor está sempre ao nosso lado, porque Deus, o nosso Pai, oferece todas as oportunidades para que nós possamos crescer, nos reajustarmos com as leis, desenvolvermos o bem que existe em nós. E por isso que nós precisamos tanto de Ti, Jesus, para que a Tua força nos ajude a continuar, a perseverar no aprendizado dos Seus ensinamentos, a encontrarmos assim o alívio e a força que tanto necessitamos. Jesus querido, que nesse instante possamos agradecer a Deus, o nosso Pai, pela vida, pelo que temos, pelo que somos, e que nessa oração possamos nos unir aos teus mensageiros, Jesus, que com tanto amor e em teu nome vem até nós, nos trazer os benefícios dessa assistência espiritual, que possamos abrir o nosso coração para realmente absorvermos tudo o que necessitamos, que durante as nossas reflexões, essa equipe amiga já possa estar atento às nossas necessidades e que ao final as energias possam ser direcionadas de acordo com as nossas necessidades e que a água que estamos aqui ao nosso lado possa ser magnetizada e se transformar no remédio necessário para cada um de nós. E assim, com todo amor em nosso coração, nós vamos iniciando o encontro com o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus queridos, eu estava outro dia vendo ali na televisão e passou a chamada de um desenho animado, que acho que todo mundo aqui já assistiu, que era o Aladim e a Lâmpada Mágica. E é uma história que mexe com a nossa imaginação e acredito que todo mundo, quando assistiu esse filme, pensou já, não é? E o que faria se pudesse também encontrar uma lâmpada mágica e esfregar aquela lâmpada e aquele gênio poderoso surgir e pudesse realizar os nossos desejos? Então eu fiquei pensando, puxa, se aparecesse agora aqui um gênio e que me desse um único pedido, um único desejo, o que será que eu pediria?
E eu faço essa pergunta para vocês. Se vocês tivessem na sua frente agora um gênio mágico e diria que realizaria o seu único pedido, o que será que vocês pediriam? Pensar, né? Mas eu acho que a maioria de nós responderia que queria ser feliz. E aqui eu faço uma pergunta que eu me fiz, né? Será que a gente sabe o que é felicidade? Será que tudo aquilo que nós consideramos felicidade realmente, de fato, vai fazer bem para nós? Quando eu digo eu quero ser feliz, o que exatamente eu estou pensando? O que exatamente você está pensando quando faz essa pergunta? Eu quero ser feliz. E muitas vezes, mesmo com o conhecimento que nós temos, não é, do estudo do Evangelho, nós acabamos colocando a nossa felicidade em coisas materiais, esquecendo que a ideia da felicidade vem nos gestos simples que cabem no nosso dia a dia, nas coisas simples e até nos momentos desafiadores. E a gente lembra que Jesus, quando esteve aqui, ele nos trouxe o Evangelho como uma norma de conduta e, na verdade, um caminho através do qual nós iríamos construir a nossa felicidade. E pensando nisso, eu encontrei no livro Em Torno do Mestre, que é uma publicação antiga de 1939, escrita pelo orador espírita que usou o pseudônimo de Vinícius. Na verdade, ele era de Piracicaba e o nome dele era Pedro de Camargo. E ele trouxe um- uma história para a gente simples, mas que faz nós pensarmos nessas nossas escolhas. E ele deu nome para essa história de pai e filho, que é um diálogo que eu vou contar aqui, assim, adaptada, né? Então, chegou, né, um filho para um pai, e esse pai é Deus. E o filho, quando chegou, o pai perguntou: O que que você quer, meu filho? Você tem me procurado com tanta insistência? E aí o filho, entusiasmado, né, com aquele acolhimento do pai, ele respondeu: Eu quero riquezas, meu pai. Eu desejo ter grandes bens, muitas terras, ouro, prata. Eu quero ser um homem rico, mas muito, 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 muito rico, milionário. E o pai olhou para ele e respondeu: Eu vou te dar o que você quer, meu filho, mas eu te aviso, você vai me procurar de novo, porque toda essa riqueza não vai fazer de você uma pessoa satisfeita. E passou o tempo, e o filho voltou. Tô aqui, meu filho. O que que você deseja de mim? O que que você está me buscando agora com tanto interesse? Ah, pai, eu quero saúde, eu quero força, eu quero vigor físico, eu quero resistência. Eu invejo os fortes. Eu queria ser como os titãs, aqueles gigantes da mitologia, como Hércules, com a sua força poderosa. Tá bom, vou te dar o que você está pedindo. Mesmo assim, eu te aviso mais uma vez. Você vai me procurar de novo, porque você não vai se sentir satisfeito mesmo tendo tudo isso. Passou o tempo e o filho retorna ao pai. Filho, tô aqui. Por que que você está tão aflito?
Por que você me chama com tanta impaciência? Ah, Pai, eu tenho sede de domínio, de poder, de autoridade. Eu queria governar, conquistar reinos, dominar nações, mandar de forma absoluta sobre os povos. Mas eu ia ser um governador justo, respeitar. Eu tenho como modelo Napoleão, Júlio César, que impactaram a história. Tá bom, seu pedido vai ser atendido. Mas deixa eu te dizer, você vai me procurar de novo, porque você não vai estar satisfeito. Passou o tempo e um belo dia, o pai pergunta: Filho, por que você bate com tanta ansiedade nas portas da eternidade? Calma, respira. Fala, o que que te trouxe aqui? Ai, pai, eu tenho desejo da glória. A fama, a notoriedade me fascinam, me encantam. Eu não terei alegria, não serei feliz enquanto eu não alcançar esse objetivo. Eu quero sentir minha cabeça coroada de louros, os louros dos sábios. Eu quero ser como os grandes poetas. Eu quero ter a fama, a glória dos grandes personagens célebres, dos escritores da nossa história. Eu queria ser como Camões, o grande poeta português, como Cícero, o grande filósofo e pensador romano, e também a importância de Hipócrates, um médico grego que foi considerado o pai da medicina. O pai olhou, pensou e respondeu: Você vai ser atendido e vai alcançar tudo o que você deseja. No entanto, eu te aviso: você vai voltar, porque não vai se sentir satisfeito. E aí passou o tempo. Um belo dia, o filho está lá de novo de frente para o pai. E o pai pergunta, como todas as vezes: Filho, tô aqui. Peça o que você deseja. Diga o que pretende de mim. Ah, pai, eu quero amar. Eu quero ser amado. Sinto um desejo enorme de expandir meu coração. Eu me sinto preso numa atmosfera sufocante. E o meu sonho agora é amar. Mas amar sem medida. O meu maior desejo é sentir a vida pulsar aqui dentro de mim. É sentir que eu sou capaz de amar sem limites, sem restrições. Eu quero amar com toda a capacidade do meu coração. Ai, pai, o meu ideal agora é o filho de Maria, aquele profeta de Nazaré, aquele Jesus que morreu na cruz por amor à humanidade. E o pai, com aquele olhar brilhante e feliz, consegue dizer: Oh, meu filho, seja abençoado. Agora você vai ter aquilo que aspira com tanta sabedoria. Você não vai mais me procurar por carência, porque agora você vai sentir em você a plenitude da vida. E de agora em diante, você vai estar em comunhão comigo. Linda, não é essa reflexão? Porque, na verdade, esse diálogo representa a nossa própria caminhada. Nós buscamos a felicidade na riqueza, na saúde, no poder, na fama, no prestígio. Encontramos satisfação, claro, mas é alguma satisfação momentânea, porque o nosso íntimo, o nosso espírito, a nossa alma permanece inquieta até descobrir que é só o amor vivido na sua plenitude,
é que sacia essa nossa busca incessante. E nós podemos também comparar essa história com vários períodos das nossas existências. Algumas encarnações nós só focamos no poder, outras só na busca da riqueza, outras só na busca da saúde, da fama, até que cansados de tanto quebrar a cabeça, nós um dia resolvemos abrir o coração para Deus, nos lembrar de Jesus, que nos trouxe esse caminho da felicidade, que é a vivência do amor, que é a vivência das leis divinas. E quando nós nos propomos a isso, nós vamos reconhecer que ainda nós carregamos esses desejos imediatistas, mas nós vamos começando a perceber que esse não é exatamente o caminho para essa conquista interior, que não é o caminho para a paz que nós precisamos. E quando de verdade nós queremos nos encontrar com Jesus, nos encontrar com Deus, e quando nós dizemos para o Pai, Pai, eu quero amar, o Pai nos responde com uma tarefa concreta. E o que é essa tarefa concreta? É transformar esse nosso desejo de amor em gestos diários de caridade. Porque amar todos em plenitude, não é algo abstrato. Ele se apresenta, o amor se apresenta nas atitudes concretas, no nosso dia a dia. É isso que vai dar a nossa satisfação e a nossa educação. O Evangelho de Jesus nos orienta nisso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nós temos um item ali que fala sobre um texto chamado beneficência. Então, esse texto, o Evangelho, nesse texto do Evangelho, nós vamos encontrar um guia para essa jornada, porque ali ele vai mostrar que essa felicidade que nós tanto procuramos, ela pode ser encontrada através da prática da beneficência, que é a beneficência que vai proporcionar para cada um de nós os maiores prazeres, as maiores alegrias do nosso coração. E essas alegrias nunca serão perturbadas nem por remorso, nem por indiferença, porque elas não são passageiras, elas são conquistas nossas. Então vamos lembrar do Evangelho de Jesus. Lembram-se daquela passagem do óbolo da viúva? Que Jesus elogiou aquela viúva que estava dando da sua pobreza, não da sua abundância, mostrando para nós que o valor daquela esmola estava não na quantidade, mas no sacrifício, na disposição em ser útil, em ajudar. Então, Jesus mostrou que a verdadeira caridade não é medida pela bolsa, pelo valor, mas pela intenção, pelo coração. E juntando tudo, nós vamos entendendo que a felicidade não está nas coisas. Riqueza, poder, prestígio, saúde não garante alegria duradoura para nenhum de nós. Porque nós estamos num mundo onde nós temos a nossa cota de prova, de aprendizado, ou seja, a nossa cota de sofrimento, de dor, porque nós estamos aqui colhendo as consequências das escolhas inadequadas que nós já fizemos. As escolhas inadequadas, elas são o quê? O descumprimento das leis divinas. E quando nós descumprimos uma lei, nós precisamos nos reajustar pela lei. E a lei divina, a lei de Deus, oferece diariamente oportunidades para o nosso aprendizado. O prazer passa, mas a alegria de ter levado consolo, pão, esperança permanece.
E essa satisfação íntima nos oferece bem-estar estável, paz interior. Veja, quantas vezes a gente queria tanto, tanto, tanto uma coisa, enquanto a gente não tinha, nós não ficamos felizes. Um exemplo bem banal, uma roupa. Ai, aquela roupa é tão linda, a gente vai, compra, gosta, veste. E às vezes a gente pegou aquela roupa que nós achamos tão bonita, colocamos no guarda-roupa, usamos uma vez e às vezes nem usamos. Aquela vontade de ter, de possuir, foi uma satisfação momentânea. E depois a gente até esquece do que nós temos lá. Aquele carro que eu queria, aquele carro, porque aquele carro que é lindo e maravilhoso, às vezes faz um sacrifício danado para ter, e depois que tem, se acostuma. E aí vai querer ter um outro, porque aquele não tem mais o valor. Mas quando a gente faz uma coisa de bem, quando nós trabalhamos numa campanha de alimento, por exemplo, e vamos ajudar a entregar esse alimento. E a gente vê o brilho no olhar daquela pessoa que estava ali sem nada e recupera a esperança de que nem tudo está acabado, porque nós conseguimos dar a ela um alimento, um agasalho. Quando a gente consegue levar uma palavra de esperança, de consolo a uma pessoa que estava no fundo do poço, e depois ela diz: Puxa, o teu abraço, o teu olhar, a tua conversa fez toda a diferença na minha vida. A gente nunca mais esquece. Quando a gente lembra daquela roupa bonita que está esquecida e a gente olha lá e fala, nossa, né? Queria tanto comprar. E na hora que a gente vê aquela peça, aquela alegria não volta do momento que nós compramos. Mas quando a gente relembra o fato de algo de muito bom que a gente fez, aquele sentimento de satisfação passa. Paz não passa, não é? Porque a beneficência é a caridade em ação, porque ela consola o outro no presente, ela nos fortalece a quem dá, ela semeia alegrias no futuro para quem está praticando e para quem está recebendo. Mas o mais importante para todos nós, que ela funciona como um remédio para as nossas aflições. Ela funciona como um remédio para as aflições de quem está recebendo. Porque isso tudo nós estamos convertendo a beneficência em atitude concreta de amor ao próximo. E o Evangelho sempre nos alerta que as misérias não são essas apenas que nós estamos vendo. Aquele que está faminto, aquele que está sem agasalho, mas tem aquelas misérias ocultas que são muito mais dolorosas. E quando nós nos colocamos na situação do outro, nós vamos entender isso. Imaginem a situação de um pai de família que sempre teve como sustentar e de repente perdeu o emprego, as suas economias foram terminando e aí ele ali desempregado, não ousa pedir ajuda, porque ainda o nosso orgulho fala tão alto, não é? Então é aí que a generosidade discreta entra em ação, onde nós vamos saber dessa situação e buscar ajudar aquela pessoa sem alarde. Então, ajudar aquela família, não levando apenas o alimento, o agasalho, mas palavra de afeto, aliviando aquela angústia e enchendo aquele coração de uma gratidão silenciosa, não pela gente, mas por Deus. Então, nós, nessa hora, estamos sendo um instrumento de Deus e de Jesus. O Evangelho tem passagens que dizem, não é? Que diz que Jesus fala que toda vez que nós auxiliamos um dos pequeninos, a criança faminta, o velho angustiado, o seminu, enfim, toda vez que nós abrimos a porta para dar um alimento para o necessitado, é a Jesus.
que nós estamos prestando ajuda. E quando nós pensamos nessa caridade com o próximo, nós vamos ver que não é nada tão difícil, porque exige o quê? Boa vontade, disposição, amor. Mas a beneficência não é só essa caridade de fora, tem algo muito desafiador, que é o que mexe com todos nós. Estão imaginando o que é? É em casa, né, gente? É a beneficência na família, porque nós fazemos essa beneficência na sociedade, mas e na família? Como é exercitar a beneficência nas pequenas renúncias diárias, na paciência que nós temos que ter no dia a dia com aqueles que convivem conosco, dando uma palavra que levanta, no perdão que liberta, restaura, não apontando dedo, não gritando, não utilizando palavras agressivas que machucam. Aceitar que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Aceitar que as pessoas que convivem com a gente, sejam companheiro, companheira, filhos, pais, têm o direito de pensar e agir do jeito que elas querem. Por mais que nós sabemos que às vezes aquela atitude, aquele pensamento não é bom, está trazendo prejuízos para eles e para a família toda. Então, compreender os limites daquele que amamos e respeitar a escolha deles é uma lição bastante difícil. Então, tolerar, respeitar, acolher, não a julgar, não julgar, é um desafio e tanto para todos nós. Esse é o passo mais difícil, né? Então, amar primeiro aqueles que estão ao nosso redor, amar aqueles familiares mais difíceis, é um aprendizado e tanto para todos nós. E como na doutrina espírita nós sabemos que a nossa família não é o acaso, que nós nascemos no lar que nós necessitamos, que os companheiros, as pessoas que estão conosco, são aquelas pessoas que nós já convivemos, que nós já tivemos escolhas equivocadas, que nós já prejudicamos e que estão aqui para que nós possamos nos reajustar, para aprender a educar os nossos sentimentos. É no seio da família, então, que nós vamos conseguir dar esses rumos concretos em direção ao nosso aperfeiçoamento. Por isso, nós vamos lembrar de quando Jesus disse: Sejam perfeitos como o Pai que está nos céus. Mas essa perfeição não é conquistada assim em um segundo, de um dia para o outro, de uma existência para outra. Vejam, lembrando a nossa história, nós vamos passando pelas experiências tendo visões equivocadas da vida, até que chega o dia que realmente nós nos conscientizamos de que o Evangelho, de que as leis divinas são realmente o caminho ideal para nós conquistarmos a felicidade, para nós conseguirmos desenvolver toda a nossa potencialidade, e que para que nós precisamos aprender a sermos bons para com a gente e bons para com o outro. E aí, para sermos bons, Jesus vai dando mais outros ensinamentos, falando que para ajudar, como nós já vimos um pouquinho antes no exemplo do pai de família, nós temos que evitar o alarde, preferir o silêncio da mão que ajuda, aquela vanglória, ficar falando para todo mundo um gesto ruidoso do que nós fizemos. Lembra? Não saiba a mão esquerda o que faz a direita? E assim nós vamos nos elevando. Nós nos elevamos, nós vamos sendo pessoas melhores quando nós vamos nos devotando ao próximo, vencendo nosso egoísmo, vencendo nosso orgulho, aprendendo a ver naquele que está ao nosso lado
um irmão em marcha, aprendendo a ver que eles têm defeito e nós também temos. Nós podemos já ter conquistado e superado muitas deficiências que o outro não, mas o outro superou outras que nós ainda não. E é por isso que nós nascemos em família, que estamos juntos para aprender. Então, para praticar o bem dentro de casa e fora de casa, com perseverança, com discrição, e aí nós vamos cada vez mais experimentar aquele contentamento e aquela alegria que estão sempre se renovando. Quando o filho, naquele diálogo, finalmente pede para amar e ser amado, o que o pai disse para ele? Declarou que ele era agora um bendito, não é? E prometeu o que? A unidade, você vai estar comigo. O que é essa unidade? Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um. A unidade é quando nós realmente nos deixamos vivenciar, viver totalmente imerso nas leis divinas. E essa é a conquista do Espírito puro. Jesus era uno com o Pai, era unido ao Pai, porque já passou por tudo que nós passamos, conseguiu despertar todas essas qualidades do bem dentro dele, vivenciar todas essas condições, né, do amor, do perdão, da paciência, da tolerância. E aí sim nós nos colocamos no verdadeiro caminho, porque o amor nos aproxima do exercício do amor fraternal, do verdadeiro amor, e nos aproxima de Deus. Então, a plenitude que todos nós buscamos, essa felicidade que nós buscamos, não vem das posses externas, mas na capacidade de amar que nós desenvolvemos, servindo, consolando, dividindo, entendendo o que nós estamos fazendo aqui, entendendo que Deus não castiga, entendendo que Deus dá oportunidades, entendendo que às vezes aquela situação difícil, aquele sofrimento, é exatamente o remédio que nós precisamos para nos reabilitarmos. Porque se não fosse isso, nós ainda erraríamos. E Jesus deixou isso claro no Evangelho. Lembram-se da passagem quando Jesus estava ali na Samaria e ao longe 10 leprosos gritaram, pedindo a Jesus que pudesse curá-los. E Jesus de longe diz: voltem para a cidade, mostrem-se diante dos sacerdotes. E quando eles foram indo em direção à cidade, eles foram olhando e as suas chagas foram sendo dissipadas. E dentre aqueles 10 leprosos, um deles era samaritano. E o samaritano é aquela que era menosprezado pelos judeus. E esse que era menosprezado, quando viu as suas chagas extintas, voltou até Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e agradeceu pela bênção daquela cura. E Jesus pergunta: onde estão os outros 9? Ah, que não vieram aqui agradecer. Não que Jesus queria a gratidão, mas que a cura não tocou o espírito daquelas criaturas. Aquele rapaz que voltou agradecendo, ele realmente tinha tanta gratidão e aquilo tudo mudou a vida dele. E Jesus disse que aqueles outros que voltaram, que tiveram a oportunidade da cura, eles voltaram a errar, eles voltaram a fazer todas as atitudes inadequadas que os levaram a ter essa doença. E, portanto, eles iriam ficar de novo doentes, porque a cura está na nossa maneira de enxergar, de mudar. É o nosso comportamento inadequado que nos leva à doença. Então vejam que a beneficência, a caridade, é algo que nos faz ser melhores e ajudar a nós nos dissiparmos, não é, de tantas coisas ruins e equivocadas que nós já trazemos. Do tanto orgulho, da vaidade, do egoísmo que nos faz levar à felicidade, ao encontro de ter a saúde perfeita. A doença para aqueles homens estava sendo um meio de eles recuperarem a sua ligação com o divino.
E às vezes a gente acha que era saúde, mas a saúde foi devolvida para eles e não foi a cura que eles precisavam. Então, essa plenitude que nós buscamos não vem das posses externas, mas de tudo aquilo que a caridade é capaz de nos proporcionar. E Jesus nos trouxe a maneira de nós vivenciarmos esse amor de Deus. Então, nós vamos vivenciar, como nós dissemos, o grande desafio é na família, mas depois é no trabalho e na sociedade. E fazendo isso, eu tenho certeza de que todos nós preencheremos o nosso coração e sentiremos a nossa sintonia com Deus. E voltando ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem de Cáritas, que ela diz que a beneficência é como uma árvore cheia de frutos, mas esses frutos são inesgotáveis, porque a cada fruto de alegria que nós colhemos, os frutos se renovam com as nossas boas ações. Então, no dia a dia, nós podemos renovar esses frutos dessa árvore que nós somos, porque somos filhos de Deus, dando sempre, não é? O nosso tempo, um pouquinho do nosso tempo para ouvir um colega de trabalho numa crise emocional, nos unir a um grupo de voluntários, em qualquer lugar, em qualquer templo religioso, para podermos ser úteis através de confecção de enxovais, de fazer cesta básica, ou seja, sair da nossa rotina, do nosso dia a dia e encontrarmos um tempinho para nos dedicarmos ao bem. Com certeza, nós não vamos encontrar a felicidade plena porque ela não é possível na atual condição espiritual de todos nós. Mas nós podemos vivenciar muitos momentos de alegria quando nós aprendemos a seguir e a servir. Então, o nosso convite de hoje, não é? É que nós possamos seguir em frente, discretos no dar, firmes no amar, constantes no bem, amadurecendo o ideal de servir a Jesus, que nos chama a sermos seus colaboradores. Que cada um de nós aqui possa, como filho do diálogo, descobrir que amar sem medidas e servir sem alarde são as respostas que nós buscamos para encontrar a plenitude e o caminho seguro que a paz do mundo não é capaz de oferecer. E assim, falando em caridade, eu convido a todos a fazermos a caridade do pensamento, que é a nossa oração, a oração intercessória que a ciência já provou ser eficiente. Porque quando nós oramos, quando nós desejamos a saúde, o fortalecimento, o equilíbrio, o bem-estar, a alegria, a tolerância, a paciência, a calma para alguma pessoa, nós podemos ter certeza que essa nossa energia vai chegar e que Jesus vai usar essa nossa energia para realizar também o trabalho necessário para ajudar os outros e a nós mesmos. Então, por isso, eu convido a todos a, nesse instante, a sentir que dos seus corações parte toda aquela vontade de servir, de amar, de ajudar, para que o nosso planeta, assim, possa encontrar a paz, a união, a fraternidade, que as pessoas possam aprender a servir, a amar, a compreender, a se ajudar, que possamos aprender a não julgar Jesus, que possamos aprender a despertar a luz que tem em nós, e a nos libertarmos desse nosso egoísmo e desse nosso orgulho que trazem para nós essas doenças, essas situações dolorosas. Jesus, que possamos, Senhor, envolver em saúde do corpo e da alma todos os necessitados, que todos sintam o lenitivo, dando a eles a esperança e dias melhores.
vibrando para que haja prosperidade, para que as empresas cresçam, oferecendo oportunidades de trabalho a todos, para que haja, Senhor, justiça social, para que todos nós possamos rumar para um mundo melhor, com menos diferenças, com respeito, com ajuda. Vibrar, Senhor, para que aqueles corações ainda tão envoltos na preguiça e não querer fazer nada, que possam despertar para a força do trabalho. Vibrar por aqueles que estão ainda tão envoltos no mal, que possam, Jesus, se libertar disso tudo e aprender e reconhecer e sentir que nós só somos felizes quando fazemos o bem. Por aqueles, Senhor, que vendem seus corpos, por aqueles que disseminam notícias falsas, que uma luz intensa possa envolver essas pessoas e que elas possam despertar, encontrando meios dignos de sobreviver. Vibremos, Senhor. Também força, perseverança aos que trabalham pelo bem, aos que já encontraram os seus ensinamentos e temos tanta dificuldade em segui-los. Que nós possamos ter a força da fé, sempre nos impulsionando a vencer os obstáculos, os desafios externos, mas principalmente, Senhor, esses desafios internos que ainda nos tentam tanto a encontrarmos a felicidade nas coisas materiais, na satisfação do nosso ego, das nossas vontades. Ah, Jesus, que nós possamos ser mais humanos, promovendo a nossa paz interior, promovendo a paz no nosso lar, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos o nosso dia a dia. E pedimos pela paz no nosso mundo, pelos países em guerra, para que hajam ações humanitárias em benefício dessas populações tão sofridas. E vibrando luz para esses dirigentes, Senhor, que promovem a guerra, que eles possam perceber o mal que eles estão fazendo, contrário às tuas leis, Pai. E assim, Senhor, Pai querido, nós te pedimos por cada um de nós, pelos nossos casos particulares, te pedimos pelo nosso lar, pela nossa família, que a tua luz, Pai, entre através de Jesus e de seus colaboradores, envolvendo nosso lar em amor, em compreensão, em paz, em saúde, em alegria, em fortalecimento, em equilíbrio, em perseverança em cada um de nós no aprendizado, na vivência e na prática dos ensinamentos das leis divinas. Pai querido, que Jesus, através dos seus mensageiros, possam nesse instante ao nosso lado transmitir a energia bendita do passe. Que a água que está aqui receba esses fluidos salutares e que ao ingerirmos nós possamos sentir o bem-estar para o corpo, para o espírito e para a alma. Nesse instante, Jesus, os nossos corações estão abertos e gratos por estarmos aqui recebendo esse banho luminoso, onde esses espíritos amigos impõem as mãos sobre a nossa cabeça, transmitindo esses fluidos em teu nome, Jesus. Esses fluidos magnéticos, Jesus, que o Senhor impunha nas mãos de todos aqueles que o Senhor curou. Esses mesmos fluidos estão sendo derramados sobre cada um de nós. E são capazes de substituir as células doentes por células saudáveis. São capazes de devolver a harmonia para os nossos órgãos. São capazes de retirar as toxinas que, pela nossa invigilância, depositamos nos nossos órgãos, no nosso corpo espiritual. Toxinas que bloqueamos os nossos pensamentos. Esse passe vai limpando o físico, limpando o corpo espiritual e vai fortalecendo a nossa mente em pensamentos positivos, em coragem, em bom ânimo, em confiança em Ti, Pai, e em confiança na nossa capacidade. Que esse passe também nos dê a coragem
para enfrentarmos aquelas situações tão difíceis que às vezes achamos insuportáveis, mas que possamos nessa hora, Jesus, nos lembrar do Senhor, nos lembrar da tua promessa de que estaria conosco e lembrar que o Senhor diz: vós sois deuses, vós sois luzes, e lembrar dessa maneira que nós somos capazes sim de superar, que nós temos uma luz que nós desconhecemos, mas que quando pedimos ajuda a Jesus e que quando acreditamos, nós vamos ver que as dificuldades serão superadas e que tudo que é ruim, que é difícil, que é desafiador, vai passar. Sê conosco, Jesus, sê conosco, Pai, e que nós possamos aprender a aproveitar as oportunidades que a vida nos dá de crescimento e de reabilitação. Que a coragem divina esteja com cada um de nós e que essas energias de fortalecimento, de equilíbrio e de paz permaneçam conosco até uma próxima oportunidade. Que assim seja e até o nosso próximo encontro com o Evangelho. Graças a Deus.